Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 28. Versículo 20. Vamos ver que pedra nós vamos estudar nessa noite. Êxodo 28, verso 20. Diz assim: a quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. São as três últimas pedras que nós vamos estudar dentro dessa semana e a próxima. Então, nós vamos hoje falar de berilo. Fecha seus olhos, abaixa a sua cabeça. Deus poderoso, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos aqui reunidos para ouvir falar de Ti. E é claro que quando envolve segredos do céu, só o céu pode revelar. É claro que estamos aqui reunidos não para estudar sobre coisas naturais, mas sobre a operação do Teu Espírito, aquilo que realmente gerou herança sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, toma esse altar que é Teu de honra e direito, me coloca atrás da cruz de Cristo, ministra os nossos corações para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Então, hoje nós vamos falar de uma pedra com um nome estranho, berilo, né? E é uma pedra que ela é originada sobre a camada de rocha, onde nascem cristais. Só que diferente da pedra de domingo, qual o nome da pedra de domingo? Ametista, lembra que ela era oca por dentro e tinha várias formações de cristais irregulares? O berilo tem uma formação muito característica. Ele se forma normalmente deitado sobre a rocha e ele é hexagonal. O que significa isso? Ele tem 6 lados, né? 6 lados, todo cristal derivado do berilo tem 6 lados. Põe para mim, Felipe, por favor. Essa é a pedra bruta, observa que eles nascem sobre essa rocha e em caminhos assim. Essa é o verde, né? Põe a outra para mim, por favor. Aqui eu tenho várias formas do berilo. O berilo também é conhecido como água marinha. A tradução em grego da palavra berilo significa a bela cor azul dos mares. Então, todo o azul, né, do mar, o azul nítido ou o azul meio esverdeado, né, foi dado o nome de berilo por conta dessa tonalidade. Mas a gente vai encontrar em rosa, vai encontrar em branco, vai encontrar em vermelho, em amarelo. Mas a principal pedra é nesse tom azulado. E observa que a gente vai encontrar o berilo em forma transparente, mas também, olha aqui embaixo, numa espécie mais opaca, né? Sem ser translúcida, mais fechado. Mas é a mesma formação de cristal nesse posicionamento de 6 lados que é encontrado sobre a rocha. É uma pedra muito conhecida, bonita de se ver. E na história antiga, ela é gerenciada debaixo de um misticismo muito forte. Põe para mim, Felipe, por favor. Os berilos não toleram mentiras e traição. Se essa moda pega, né, irmão? A gente casava com o berilo. Não é não? A gente carregava o berilo para onde a gente fosse. Então, essas pedras podem se afastar de um dono inapropriado no momento mais inoportuno. Então, todo aquele que se vestia da pedra de berilo, ele estava dizendo, eu estou debaixo de honestidade, de verdade, e eu não vou me submeter, bota para mim, Felipe, por favor, nem a mentira, nem a traição. O que ele está falando com isso? Eu quero ter pessoas ao meu lado fiéis, pessoas ao meu lado que caminhem para somar, não para roubar de mim, não para me saquear, para me diminuir. Então, todo mundo conhecia o berilo por ter essas características, né? Uma pedra azul muito bonita, fosca ou translúcida, mas que representava
o afastamento de pessoas tóxicas, né? Que trabalham debaixo de mentira e debaixo de traição. Era uma defesa contra esse tipo de pessoa. Você está aí? Diga amém. Então, Deus escolhe o berilo para vir para o peitoral do sacerdote. Por quê, pastora? Porque claro que a mensagem não é sobre morte nem traição. É claro que a mensagem que Deus queria trazer era algo muito mais profundo. Mas como a pedra era conhecida por essa fama, qualquer um que fosse interpelado e perguntasse para que serve o berilo ou a água marinha, eles iam dizer, é uma pedra que serve de proteção contra a mentira, contra a traição. Então, Deus usa fatores que eram entendidos sobre a terra para narrar as verdades que Ele quer dizer. Então, diga para esse irmão que está ao seu lado, Deus sempre vai usar objetos, coisas naturais para falar de comportamentos espirituais. Por quê, pastora? Porque Ele é espírito. A natureza de Deus é espírito. Então, sempre Deus vai usar. Olha, lembra da história de Jesus. Toda vez que Jesus queria trazer algo grandioso, de segredo, Ele chamava os discípulos e palestrava com eles sobre parábolas, onde Ele trazia elementos físicos do cotidiano. Para quê? Para trazer luz ao entendimento. Então, lá no memorial, ali na parede, tem muitos elementos ministrados no Antigo e no Novo Testamento. Para quê? Para trazer entendimento sobre a questão espiritual. Então ele começa a dizer, o trigo cresce com o joio, e os dois juntos, e você não consegue separar um do outro. Eles estão acostumados a falar sobre o trigo, eles estão acostumados a ver os campos de trigo. Mas aí depois ele diz, o meu povo é como o trigo. E aquele que não me obedece, não segue as minhas palavras, é como o joio. E só no final dos tempos, os anjos vão separar o joio do trigo, porque vem juízo sobre a terra. Olha ele falando de coisas espirituais, usando elementos terrestres, está aí. Então, não foi diferente. Deus pega o berilo, que era uma pedra utilizada debaixo dessa conotação, para trazer impedimento de pessoas tóxicas, mentirosas, que traíssem. Eu quero andar comigo pessoas de confiança, pessoas de palavra, pessoas que manifestem a sua fé de forma clara e verdadeira. Deus pega o berilo, essa pedra azul, a água marinha, e hoje eu escolhi uma pedra azul fosca, para quando você botar no seu saquinho, você saber diferenciar do outro azul clarinho, né, que você já tem no seu saquinho. Exatamente para você lembrar dessas características. Mas o berilo está ligado a alguém. Vamos ver quem é que está ligado ao berilo. Vai lá comigo em Gênesis, capítulo 30. Verso 19. Você achou? Diz assim, e Lia, diga Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse, Deus me concedeu excelente dote. Dessa vez permanecerá comigo o meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. Olha que nome estranho, né? Poucas as pessoas teriam coragem, né, de botar o nome do filho de Zebulon. Mas observa que depois que Lia gerou novamente, dessa vez ela não precisou pedir a Deus, ela não precisou manifestar o pedido específico a Deus. Ela se deitou com Jacó e gerou automaticamente um novo filho, o 6º filho dela. Logo depois desse filho, Lia gera uma menina. E é a primeira vez na Bíblia Sagrada, né, que vai dar referência a meninas. Sempre o nascimento era dito diretamente falando sobre homens. Foi assim em Gênesis com Adão e Eva, né? Os livros de estudo,
o Shamush, livros de estudos das histórias hebraicas, dizem para nós que Eva e Adão tiveram 3 gestações de gêmeos. Teve Abel e uma menina. Teve Caim e uma menina. Só que sempre era dito primeiro o nome dos meninos. O nome das meninas ficava perdido pela terra. É por isso que tinham mulheres, né? E depois, então, eles se relacionaram. Essa é a história, a parte histórica, né? Que os rabinos contam a respeito do livro de Gênesis. A nossa Bíblia Sagrada só relata o nome dos homens. Mas ele diz que logo depois que ela gera Zebulon, Lia engravida de novo, só que agora ela dá à luz a uma menina. Como era o nome da menina? Como? Diná era o nome da menina. Então, observa a fala de Lia. E disse-lhe: Deus me concedeu excelente dote. Dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Zebulon significa dádiva, significa presente. Então, ela diz: eu fui presenteada por Deus. Não esperava mais uma gravidez, principalmente de um varão. E Deus me deu como presente essa gestação. E aí ela acredita que porque ela deu a Jacó 6 filhos homens, Jacó, então, a escolheria como esposa oficial, como a primeira, né? Por conta dos filhos. Ela achou que por conta dessa gestação espontânea, Jacó ia desistir de amar mais Raquel e iria declarar o seu amor exclusivamente a Lia por conta dos 6 filhos homens. E aí, então, começa a história da vida de Zebulon. Um homem que desenvolve uma das tribos importantes de Israel. A Bíblia vai dizer para nós que principalmente no tempo onde eles estão na saída do Egito, em direção à terra prometida, a tribo de Zebulon foi muito presente. Mais de 50 mil homens se posicionaram a favor de guardar e defender as outras tribos. Foram muitos parceiros de Josué nas pelejas, nas guerras, ainda nessa transição do deserto para a terra prometida. Uma tribo que sempre desenvolveu homens de guerra. Mas, antes da sua morte, Jacó libera uma palavra profética sobre Zebulon. Vai lá comigo no capítulo 49. Vamos ver o que Jacó diz de Zebulon. (49, verso 13). Ele diz assim: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios. E o seu limite se estenderá até... Põe para mim, Felipe, o estandarte. Observa o símbolo da tribo de Zebulon. É um navio sobre os mares, né? A tribo de Zebulon ficou conhecida como a primeira tribo que trabalhava com exportação marítima. Eles usavam as embarcações para trazer mercadoria e para levar mercadoria para os outros continentes. Eles tomaram esse domínio, né? E observa como Jacó deixa isso claro na sua profecia, quando ele diz: habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios. Ou seja, ele estava liberando uma palavra profética que na hora que fosse distribuídas as terras para a tribo de Zebulon, eles seriam abençoados com a ligação direta com os mares. Observa que ele termina dizendo assim: e o seu limite se estenderá até Sidom. Então deixa eu explicar. Quando dividiu as terras, a tribo de Zebulon ficou com a parte muito próxima da região de Nazaré, a cidade de Belém, vai descendo, um pedaço do Monte Carmelo, um pedaço do mar Mediterrâneo e toda a parte de ligação direta com o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, como você quiser chamar. Então, ele tinha uma extensão territorial
muito importante para a nossa história. Vira para esse irmão e pergunta assim: por quê, pastora? Porque quando você for comigo para Israel, nós vamos andar muito nas terras de Zebulon. Por quê? Porque nós vamos a Nazaré, conhecer o lugar onde Jesus cresceu, onde está a oficina de José, onde ele desenvolvia as casas, fazia as obras, os móveis de madeira. Nós vamos a Belém, lugar onde Jesus nasceu, né? No lugar hoje acolhido dentro da Palestina, esse lugar reservado, separado, onde foi o nascimento de Jesus. Depois nós vamos descer no mapa. Nós vamos andar nas redondezas do mar da Galileia. Você vai andar comigo de barco lá, em nome de Jesus. O mar da Galileia, que é chamado de mar por causa da sua extensão, mas é um lago de água doce. É água doce o mar da Galileia. E aí continua descendo, pega um pedaço do Carmelo e vai até o pedaço do mar Mediterrâneo, que é na proximidade da segunda capital de Israel. Israel é o único país do mundo que tem duas capitais. A primeira, religiosa. Qual que é a capital de Israel? Qual que é a capital de Israel? Jerusalém é a capital religiosa. E a capital política, governamental? Tel Aviv. Então, ele vai descendo, essa extensão de terra vai descendo até onde ela encontra um pedaço do mar Mediterrâneo, que é nas proximidades de Tel Aviv. E Zebulon passa a dominar isso. E um dos lugares tremendos que a Bíblia vai dizer para nós, agora não vou lembrar o texto de cabeça, não sei se é Deuteronômio 33, enfim, vai dizer para nós que uma das partes importantíssimas do território era a terra, o caminho que levava ao mar. A expressão caminho que levava ao mar era a estrada que levava a Damasco, a cidade de Damasco. E olha, tenta lembrar comigo, quem foi alcançado no caminho de Damasco? O apóstolo Paulo. Jesus teve um encontro com ele na saída dessa estrada que ia em direção a Damasco. A porta que Paulo sai para pegar esse caminho é conhecida como a porta. Quem lembra? Olha meus pastores que foram para Israel 20 vezes. Porta do peixe. A porta onde entrava o comércio, vinha do mar, né? Toda a pescaria, tudo aquilo que eles traziam do comércio entrava pelaquela porta. E até hoje é assim. Quando você for comigo para Israel, que nós vamos andar por dentro da cidade velha, você vai sair por essa porta e você vai ver que até você conseguir sair, tudo lá dentro é comércio. Tudo lá dentro é venda de material. Então, ele sai por essa porta e segue em direção ao caminho do mar. O caminho do mar é a estrada que levava até a cidade de Damasco, que foi exatamente o caminho que o apóstolo Paulo fez e teve um encontro com Jesus. Pastora, por que isso é importante para nós? Vamos ler em Mateus capítulo 4. Estou falando rápido demais? Estou? Mateus capítulo 4. Agora você vai entender a bagaceira toda. Mateus capítulo 4, verso 12. Foi? Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Ele estava onde? Jesus estava onde? Nazaré, a cidade onde os seus pais moravam. Quando João morre, ele decide então se mudar. E ele vai para a região da Galileia. E ele escolhe uma cidade em particular para morar, porque ele vai morar de favor na casa de quem? Do Pedro. E o nome da cidade é Cafarnaum. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Continua lendo. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías.
terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo. Então olha aqui para mim. O profeta Isaías, um dos maiores profetas messiânicos da Bíblia Sagrada, o que mais anunciou a personalidade, as características, a forma como o Messias ia passear sobre a terra foi Isaías. E ele deixa claro que existe algo de missão para ser cumprido dentro das terras de Zebulon. Algo poderoso que precisa acontecer dentro dessa extensão de terra. Então ele diz assim, pega um pedaço da terra de Naphtali, você lembra que eu disse que ficava também próximo do mar da Galileia. Então, divide essa porção em dois. E ele diz, tanto as terras de Zebulon quanto as terras de Naphtali vão experimentar de um encontro poderoso com o Messias. Essa é a palavra de Isaías. E aquele povo que vivia em trevas vai ter um encontro com a luz. Vão experimentar desse contato transformador. E ele chama a Galileia de Galileia dos gentios. O que significa isso? Um povo que não crê. Um povo que não faz parte da religião. Um povo que não faz parte da cultura. Um povo estranho. Então ele chama a Galileia de a região onde vivem essas pessoas. Que são estranhas à religião, que não tem compromisso com a parte religiosa. Ele diz, mas eles vão experimentar algo poderoso da parte de Deus. Então observa comigo que Jesus vem fazendo uma trajetória dentro da terra de Zebulon. Ele nasce em Belém, ele vai morar em Nazaré, e ele decide então descer e morar na redondeza do mar da Galileia, dentro da cidade de Cafarnaum, dentro do território de Zebulon. E quando você for comigo para Israel, você vai ver que assim que você entrar na cidade de Cafarnaum, o que tem lá? O que tem lá? Sim, mas do lado de fora. Uma placa escrito assim, Cafarnaum, cidade de Jesus. Olha que forte você ter uma placa dessa dentro de uma nação que não crê que Jesus é o Messias. Por quê? Porque é inevitável, é impossível contar a história de Jesus sobre Israel se você não falar de Cafarnaum. O que aconteceu em Cafarnaum? Era a casa do Pedro. O que Jesus fez na casa do Pedro? Jesus curou a sogra dele. Jesus desceu de estelhar uma casa. Quem lembra dessa história? Para o paralítico descer. Onde é que era essa casa? Cafarnaum. A Bíblia conta para nós que um homem da mão mirrada estava dentro de uma sinagoga. Jesus chama ele para o meio. Quantos se lembram dessa história? Onde estava essa sinagoga? Cafarnaum. A Bíblia diz que tinha uma mesa repleta de homens cobradores de impostos. Jesus chega a essa mesa e diz, Levi, levanta daí, que hoje eu quero que você venha caminhar comigo. E não mais se chamará Levi. Agora você vai se chamar Mateus. Onde foi isso? Cafarnaum. Onde foi que Jesus curou? Onde foi que Jesus expulsou demônios? Onde foi que Jesus teve mais acesso às pessoas? Cafarnaum. A mulher, o centurião chega até Jesus no meio de uma multidão em Cafarnaum. A ordem de pescar um peixe para tirar a moeda da boca do peixe partiu de dentro da casa do Pedro. Aonde? Cafarnaum. O Pedro sai de casa assim, dá uns 15 passos, vai na praia, pesca o peixe com a moeda e volta para casa. Todas essas situações aconteceram dentro do terreno das terras de Zebulon. Pastora, o que a senhora quer dizer? A Bíblia diz para nós, através do profeta Isaías, que aquela terra que vivia em trevas viu grande luz. Um povo que não cria em nada, de repente encontra alguém dotado de todo poder, operador de sinais e maravilhas sobre a terra, governando, curando enfermos, trazendo uma palavra,
Mas olha o segredo para nós, no versículo 17. Daí por diante, diga, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo. Ele opera os milagres, ele cura os enfermos, o paralítico desce, ele cura, a mão mirrada ele cura. Tudo que está próximo dele, naquela região de Cafarnaum, que a Bíblia disse lá, que você leu no início, Jacó dizendo que a extensão de terra de Zebulon ia chegar até a cidade chamada Sidom, que é a mesma região. Então, Jesus vai operando milagre, de repente o discurso muda. De repente, ao invés de, deixa eu botar a mão que eu vou curar você. O enfermo desceu, vocês estão ajudando ele, tua fé te curou, fica curado. A experiência da moeda na boca do peixe, a experiência do homem com a mão mirrada que foi curado. Depois de manifestar esses sinais todos, o discurso muda. O discurso muda. Agora, Jesus não está só liberando luz sobre as trevas. Vê se você me alcança nessa noite em nome de Jesus. Ele não está só liberando luz sobre as trevas. Ele não está só manifestando o seu poder de cura, de restauração, de reconstrução sobre a vida daquelas pessoas. Agora ele tem um discurso, onde ele diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. Então, ele participa da instauração dos milagres sobre aquela região. É por isso que a placa está lá, Cafarnaum, cidade de Jesus. Porque em todo lugar que você entra de Cafarnaum, tem características de Jesus. Jesus passou por aqui, Jesus pregou sentado aqui, Jesus ficou aqui debaixo dessa árvore, Jesus entrou naquela sinagoga, Jesus dormiu na casa do Pedro. A cidade toda tem marca de Jesus. Mas de repente a marca é substituída por um discurso. Um discurso que ele começa e ele diz assim: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o Rei dos céus. Ele começa a se posicionar e a pregar para aquelas pessoas que começaram a se acostumar com a manifestação dos milagres, com a exposição de poder de Jesus, para dizer para eles: tá bom para vocês? Então, não tá bom para o Pai. Porque vocês estão experimentando luz, porque estavam nas trevas. Porém, eu preciso de um comportamento que verdadeiramente mude a história de vocês. Ele começa a pregar arrependimento. Ele diz: vocês precisam se arrepender. Mudança de vida, transformação. Não é só esperar o milagre. Não é só depender de mim para cura. Não é só depender de mim para prosperidade. Não é só depender de mim para coisas poderosas se manifestar. Não. Tem que ter um comportamento interno de mudança. Ele diz: vocês precisam se arrepender. Você está aí? Você precisa mudar de comportamento. E aí o que acontece? O que acontece? Jesus reúne os discípulos e fala assim: talvez o meu Pai, no dia do juízo, tenha mais tolerância com os moradores de Sodoma e Gomorra do que com os moradores de Tiro e Sidom, com os moradores de Cafarnaum. Por que Jesus dá um discurso desse? Ele diz assim: porque se Sodoma e Gomorra tivesse tido a experiência de conhecer pessoalmente o Messias, talvez eles tivessem se arrependido dos seus pecados obscenos e horrorosos. Mas vocês participaram dos milagres. Eu estava aqui no meio de vocês todos os dias. Vocês me viam acordar, vocês me viam sair para as missões, vocês me viam chegando de barco com os meninos. Vocês observaram as operações de sinais, as curas, as transformações, mas não decidiram se arrepender. Não decidiram mudar de vida. Não decidiram se colocar numa posição. Aí Jesus diz assim: então eu estou amaldiçoando Cafarnaum. Toda essa cidade se transformará num monte de ruína de pedras e nunca mais se erguerá. Porque assim foram os moradores dessa cidade. Se tornaram
grandes, porque experimentaram conhecer Jesus face a face, mas não se deram a oportunidade de mudar por causa do reino. E quando você for comigo para Israel, você vai entrar na cidade de Cafarnaum e vai ver que até hoje é só pedra. Ninguém nunca mais reconstruiu Cafarnaum, porque ela foi amaldiçoada por Cristo. Pastor, o que a senhora quer dizer? Deus une o berilo, a água marinha, que era a pedra que afastava as mentiras e as traições, a uma tribo que foi profetizada através da boca de Jacó, que seria uma tribo de exportação, crescente sobre as águas, sobre os mares, que sua extensão de terra chegaria até Sidom. Uma tribo onde as suas terras se tornaram sagradas e importantes, porque o Messias andou sobre elas. O Messias manifestou poder sobre elas. Mas o que acontece quando Jesus une o berilo e a tribo de Zebulon? Ele conta a história para nós de homens e mulheres que experimentaram do poder, mas não se renderam. Não se submeteram. É por isso que o significado da pedra que vai vir hoje sobre o seu peitoral é uma palavrinha chamada submissão. Porque o sonho de Jesus não é passear sobre as nossas terras. Não é operar milagres sobre a minha vida e a sua vida. É transformar a gente. É mudar a nossa natureza genuinamente. É nos colocar numa posição de entendimento do que é o reino. Experimentar do conceito do que é o reino. E viver isso de uma forma na totalidade. Põe para mim, Felipe, por favor. Submissão, no nosso dicionário, diz assim: ação ou efeito de submeter, de acatar ordens sem se opor nem reclamar, obediência, subordinação, tendência para obedecer ou para aceitar uma situação que lhe é imposta. Então, submissão significa topar o desafio de obedecer, por mais que talvez você não tenha compreensão total do que aquilo signifique. Quando Jesus chegava e dizia para eles: vocês precisam se arrepender porque é chegado o reino dos céus. Será que eles entendiam a mensagem? Será que eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo? Não. Mas à medida que eles começavam a caminhar com Jesus, e Jesus ia explicando para eles a natureza do reino, os conceitos do reino, eles iam se submetendo àquelas verdades. Foi assim com os discípulos. Jesus começa a revelar o reino para eles, e eles começam a entender: nessa terra, Jesus diz assim, é olho por olho, dente por dente. Mas aí Jesus diz para ele: mas no reino do meu Pai não funciona assim. No reino do meu Pai, você tem que perdoar 70 vezes 7. No reino do meu Pai, você tem que dar outra face. No reino do meu Pai, os últimos serão os primeiros. E aí eles começam a ordenar os pensamentos para começar a viver dentro desse processo de transformação. Você está aí? Para viver dentro desse processo genuíno de mudança. Submissão é isso, é um comportamento de obediência. E às vezes isso não imputa totalmente a revelação e o entendimento sobre o que é e sobre o que significa. Mas a tua posição determina a tua vitória. O teu posicionamento determina aquilo que Deus tem para você. Só que no português, a gente consegue dividir a palavra submissão em duas palavras. A primeira, o prefixo sub, que significa o quê? Embaixo. Vem a palavra subterrâneo, debaixo da terra. Submerso, debaixo. Da profundidade das águas. Então o prefixo sub significa embaixo e missão. Missão é um cumprimento. Missão é um propósito a ser seguido. É algo pré-estabelecido por Deus sobre a minha vida e a sua vida. Então na nossa língua, submissão é estar debaixo desse propósito. Estar debaixo daquilo que foi designado por Deus para mim e para você. Quando Deus uniu o berilo a Zebulon e trouxe para o peitoral do sacerdote, Ele estava dizendo: eu preciso de uma geração futura
que herde o compromisso de estar debaixo do meu propósito, debaixo da missão que eu estabeleci para eles. Não vai bastar me experimentar, não vai bastar me experimentar em poder, não vai bastar me experimentar em milagre, não vai bastar me experimentar para prosperidade. Tem que se submeter à missão, tem que estar debaixo do propósito, tem que se colocar numa posição de obediência, mesmo quando você não alcança tudo. Porque tem obras que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida que Ele vai dizer: faz isso. Ele vai te explicar por que Ele quer. E você vai decidir estar debaixo da missão por causa do comprometimento, por causa da aliança. Não porque você entendeu o fim. Porque por muitas vezes a gente não entende o fim. Você fica pensando: como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer isso? Só que o fim das pessoas que experimentam Cristo, mas se não se submetem, é viver uma vida de ruínas como Cafarnaum se tornou. É contar histórias do passado. É viver de histórias do passado. Alguns anos atrás, Deus me usou. Alguns anos atrás eu experimentei de milagres. Há uns anos atrás Deus me prosperou. Apareceu dinheiro da onde não tinha. E eu pude viver a bonança de Deus. De uns anos para cá Deus me curou, estabeleceu. Aí Deus olha para você e pergunta: e o que você fez com isso? Por causa da tua experiência você se submeteu ao reino. Por causa dessas experiências você se colocou debaixo do propósito dele. Você se colocou debaixo daquilo que ele está desenhando para você. Ou você foi um mero espectador somente? Deus está dizendo: eu vou trazer a pedra da submissão sobre o peitoral do meu povo, porque eu estou cansado de gente que me usa. Eu estou cansado de um povo que me quer por seus benefícios próprios, mas não se submete a mim. Não se submete à minha palavra. Não se submete aos meus pensamentos. Não se submete àquilo que eu designo sobre eles. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você veio com a couraça hoje? Diga: que bom, aleluia. Por que, pastora? Porque uma geração que não se submete é condenada a viver em ruínas e histórias do passado. Quem é você? Hoje eu não sou nada. Hoje eu estou destruído emocionalmente, eu estou destruído espiritualmente, eu estou destruído financeiramente, mas eu tenho uma história para contar. Não era assim antes. Ele passou pela minha vida, Ele me tocou, Ele me curou, Ele mudou a minha história. Aí Jesus olha para você e diz: e o que você fez com isso tudo? Aí você vai dizer: eu me perdi. Ele diz: o problema foi que você não deu ouvidos à missão que eu tinha. Eu disse para você: se arrependa, porque o reino está chegando. Mas você não quis se submeter. Você não quis estar submisso, debaixo da missão. Pastora, e o que o Abraão fez para nos ensinar? Vai lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, verso 9. Achou? Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho das vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro.
A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Meu versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne dos seus prepúcios. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Deus chega para Abraão e diz assim: eu tenho uma aliança para fazer com você. E a aliança que eu tenho para fazer para você não vai poder ficar só entre nós. Essa aliança precisa envolver a tua hereditariedade. Você vai se comprometer comigo que você vai obedecer o estabelecimento dessa aliança, mas vai ensinar os seus filhos a fazerem o mesmo, os seus netos a fazerem o mesmo, e assim sucessivamente. Todos os homens nascidos da sua casa, sejam escravos, estrangeiros, comprados ou não, terão que se circuncidar. O que é isso, pastora? Põe a foto para mim, Felipe, por favor. Um bebê de 8 anos era levado e é retirado um pedacinho da pele do órgão sexual masculino. Isso para que determinasse diante de todos os homens que aquele povo que tinha retirada esse pedacinho da pele sobre o órgão sexual masculino era um povo que estava debaixo da proteção de Deus. Era um povo que estava debaixo da proteção de uma aliança estabelecida pelo próprio Deus. Então, Deus falou para Abraão: a partir de agora, todos os homens da sua casa serão circuncidados. Mas todo bebê de 8 dias tem que ser levado até alguém. E essa autoridade vai retirar essa pelezinha. E toda pessoa vai entender que ele está submetido ao comprometimento dessa aliança. Você está aí? Diga amém. Aí olha o que a Bíblia diz. Abraão escuta a direção de Deus. E a Bíblia diz para nós que naquele mesmo dia, ele reúne o seu filho Ismael, com 13 anos de idade, todos os homens da sua casa, e cumpre aquilo que Deus falou. Você acha de verdade, olha para mim, você acha de verdade que Abraão entendeu a missão que Deus deu a ele? Não. O que significa tirar um pedacinho da pele do órgão sexual masculino? Mediante a promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão. Que correlação tem uma coisa com a outra? Para nós não faz sentido algum. Mas para a mente de Deus fazia. Para a mente de Deus fazia. E a Bíblia vai dizer para nós que Abraão tinha quantos anos de idade? Então, eu preciso que você entre de cabeça na mente deles para você compreender esse negócio. Abraão pega uma faca, bota todos os homens sentados na frente dele, inclusive as crianças, e diz para ele: põe o pinto para fora. Imagina a cara dos homens. O que ele quer? E Abraão vem com a faca e tira um pedacinho da pele. E ele vai fazendo isso um por um, em todos os homens da sua casa, inclusive no seu filho de 13 anos. Só que chegou a vez do Abraão. Quantos anos Abraão tinha? Provavelmente ele não pôde fazer o dele mesmo. Aquele homem de 99 anos teve que se expor diante de um servo, ou do próprio Eliezer, seu filho, para que, seu filho adotivo, de criação, para que ele fizesse sobre o Abraão. O que a senhora quer dizer com isso? Que estar debaixo de uma missão
tira de você toda e qualquer responsabilidade de entendimento. Essa geração que nós estamos vivendo é que é uma geração que quer entender tudo. Se Deus não me explicar esse negócio, eu não vou fazer não. Se Deus não me explicar direitinho, tintim por tintim, eu não vou mais para a igreja. Eu não quero aliança com Deus. Se Deus não me disser tudo, o caminho, como vai ser, por que Ele está fazendo isso comigo? Meu Deus, por que eu vou ter que passar por isso? E Deus chamou Abraão e disse assim: o sinal da minha aliança é: tira um pedaço da pele do teu prepúcio e de todos os homens da tua casa, e esse será um símbolo eterno de aliança entre mim, a tua casa, toda a sua descendência. Você lê em algum momento da Bíblia Abraão dizendo para Deus: mas eu já tenho 99 anos, eu posso fazer sobre os meus servos, eu posso fazer sobre os meus filhos, mas será necessário mesmo eu ter que passar por isso? Você viu na Bíblia Sagrada Abraão questionando a ordem de Deus? Sabe por quê? Homens que estão submissos ao propósito, estão debaixo da sua missão, não se preocupam em questionar, simplesmente lhe obedecem para receber de Deus aquilo que Deus tem. Quanto mais questionador você for, mais distante da missão você está. Quanto mais questionador você for, mais distante do propósito você está. Porque vai ter coisas que Deus vai exigir de mim e de você, que Ele não vai te dar satisfação. Ele vai dizer: eu não quero mais. Você quer que eu continue com você, andando com você? Eu não quero mais, Gustavo. E cabe a você dizer: amém, Senhor. Eu não sei porquê. E não cabe a mim entender porquê. O problema é que nós queremos viver como homens e mulheres que desfrutam de toda a extensão da terra de Zebulon. Experimentam Cristo em todas as fases da história da sua vida. Mas na hora de tirar o pinto, de se submeter à aliança, vão dizer para Deus: ah, que é isso? Fala sério. Eu não preciso disso. Eu tenho história para contar de milagre. Eu tenho história para contar de provisão. Eu tenho história para contar de coisas que o Senhor fez na minha vida. Para que eu preciso me expor desse jeito? E quem disse para você que viver a missão de Deus não vai envolver exposição? Porque quando Deus nos chama para uma aliança, porque submissão é assinatura num contrato que garante a promessa de Deus sobre a tua vida. E quem disse para você que estar debaixo dessa missão não vai comprometer você, não vai expor você? Pastora Isaura disse que sobre dízimos e ofertas é um mandamento. Ele diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa de Deus. Não interessa a você saber por que Deus inventou isso. Ele é dono de todo ouro, toda prata. Ele não pediu. Você está debaixo da missão? Obedeça. Obedeça. Isso vai gerar constrangimento, porque os teus amigos vão dizer: é sério que você dá dinheiro para a igreja? É sério que você fica levando dinheiro para pastor? Mas toda vez que você está comprometido com a missão, é mais importante agradar ao Senhor do que se preocupar com a tua própria exposição sobre a terra. Quantas vezes Deus pediu coisas a você? Deus falou: eu tenho uma aliança com Deus. Vou abrir meu coração e contar. Uma vez Deus me chamou, fez comigo. Preciso deixar isso claro, porque está na internet, as pessoas escutam, acham que isso é regra. Deus fez comigo. Eu estava em Israel, o anjo de Deus apareceu sobre a terra. Você quer que Deus pode usar os anjos para falar conosco? O anjo de Deus falou comigo: eu quero abençoar a sua vida, mas você precisa fazer uma aliança com essa terra. Eu falei para Deus: eu estou disposta a fazer essa aliança. Ele disse: você nunca vai poder comprar com o seu próprio dinheiro coisas
que vêm de lugares que são antissemitas. Lojas, situações que são antissemitas, que declaram o seu ódio a Israel, que lhe declaram o seu ódio à nação de Israel. E eu falei para Deus, ok. Então tem lojas de vestimentas famosas que eu não entro, não ponho meus pés lá. Por quê? Porque eu fiz uma aliança. Aí algumas pessoas dizem assim, poxa, por que a senhora não tem roupa de lá? Porque Deus falou com você? Não, mas Ele fez uma aliança comigo. E me colocar debaixo dessa missão é um compromisso de responsabilidade minha. Então eu não compro roupas em algumas lojas. Eu não compro carros de determinadas marcas, porque foram patrocinadores do Holocausto. Foram marcas que patrocinaram a destruição do povo judeu. E Deus me fez fazer uma aliança e falou assim, faz essa aliança comigo, porque tudo que é fruto dessa terra eu vou entregar na sua mão. Eu estou me submetendo ao propósito. Mas isso gera constrangimento. Isso gera constrangimento. Uma vez chegaram com um carro bonitão para mostrar para o pastor. Ô pastor, olha esse carro aí, por isso bom para caramba, pastor. Ótimo para o senhor, é um carro grande, o senhor cabe. E aí o Fábio olhava para mim. E aí como é que você diz para a pessoa que você não pode ter um carro daquela marca? A pessoa não entende. Eu digo, vamos pensar, vamos ver. Não, pastor, é seu, pastor, tua cara. E o Fábio, cri. Estar debaixo de uma missão é suportar, amigo, o incômodo. 99 anos de idade, Abraão teve que se expor diante de um servo para se submeter ao propósito. Para de ser orgulhoso. Tem coisa que Deus vai fazer você se colocar, você se posicionar, que você vai precisar da ajuda dos seus servos, daqueles que estão debaixo de você. Por quê? Para cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu sobre a sua vida. Abraão podia ter dito, eu não. Toma aqui, Ismael, 13 anos, novinho, jovem, opera nele. Eu não preciso, Deus fala comigo, Deus já mudou meu nome. Você lê o texto aí, o nome dele agora é Abraão, ele tem o H de Deus. Deus mudou meu nome, Deus me prometeu uma hereditariedade. Eu não preciso desse negócio. Quem é você para decidir a missão que Deus tem? Para escolher em que parte você aceita e qual parte você não aceita, em que parte você concorda e qual parte você não concorda. Submissão está por debaixo e acabou. Ou você está ou você não está. Senão você vai passar a sua vida toda sendo comparada ao povo da terra de Cafarnaum, de Tiro e de Sidom, que exploraram Cristo no máximo que puderam, mas na hora que tinham que se comprometer, fugiram. Não desenvolveram responsabilidade. Sabe por que essa pedra precisa vir para o seu peitoral? Porque Cristo está de saco cheio de pessoas que não se comprometem com Ele. Não se comprometem com a sua palavra, com a sua verdade, com aquilo que Ele acredita. Homens e mulheres que são simpatizantes das operações, mas não querem estar por debaixo da missão. Por que é por debaixo da missão? Porque quem está por cima da missão é que aparece. Quando você está debaixo da missão, ninguém vê você não. Quem está por cima da missão é que aparece. E o difícil hoje é se submeter. Por quê, pastora? Porque está debaixo, a gente não quer. A gente quer estar por cima. A gente quer ser visto. E aí vem Jesus. Diga para esse irmão, aí vem Jesus. E nos ensina. Deixa eu pregar agora. Que por todo o sacrifício e obra da cruz, os homens não precisam mais retirar um pedacinho da pele do prepúcio. Que agora, Ele não extinguiu a circuncisão. Ele mudou ela de lugar. Ele não extinguiu a circuncisão. Ele tirou a circuncisão que era no órgão genital masculino e passou para cá. E Ele diz assim,
Todo homem que tiver sobre o seu coração a marca da circuncisão, esse será visto, reconhecido como meu povo, como meu filho. O que ele está dizendo? Você não vai expor mais seu órgão sexual masculino. Mas agora, a submissão tem que fazer parte de você aqui dentro. A marca da aliança tem que estar aqui dentro de você. No seu comportamento, na sua fala. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou. Bota para mim, Felipe, por favor. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma Por quê? Porque estamos debaixo da missão. O que te guia é o Espírito. O que fala é o Espírito. O que determina a história da sua vida é o Espírito de Deus. Você não confia mais em você, nos seus sentidos, na sua alma, nos seus gostos. Agora você está debaixo de uma missão que é guiada pelo Espírito de Deus. E onde ela for, ela te leva. Quanto mais profundo ela for, ela te leva. Submisso a essa missão, onde o Espírito de Deus estiver, você estará com Ele. Põe a outra, por favor. Nele também vocês foram circuncidados. Nele em quem? Está falando de quem? De Jesus. Não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas como uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Olha o que ele diz. A marca saiu do órgão e veio para o coração. E agora é uma escolha, não uma obrigação, se submeter ao propósito. A dizer para os homens: não, desculpa, eu não me envolvo com essas coisas. Que é isso? Todo mundo faz. Eu tenho uma marca aqui, ó, que pode me expor, que pode até me envergonhar, me constranger, porque o mundo não entende. Mas eu me deixei ser circuncidado por Cristo Jesus. E fazer parte da missão dele agora é a história da minha vida. Não tem como separar. É por isso que eu obedeço. É por isso que eu me submeto. É por isso que eu não quero me envolver com coisas que agradam a minha carne e desagradam o Espírito, porque eu estou debaixo de uma missão que é do Espírito. Você pode rir de mim. Abraão teve que se expor. Mas, amigo, ele carrega até hoje, sobre toda a sua descendência, o peso de uma aliança perpétua. O peso de uma instauração de uma aliança perpétua. É Deus dizendo: deixa eu marcar seu coração, que você vai me obedecer e se submeter àquilo que eu te digo, não porque você tem medo de morrer ou de você ir para o inferno, mas porque você já me experimentou em milagre. Você já me experimentou em salvação pela graça. E agora você entende que eu posso te dar um destino que muda a história da sua vida. Que eu posso fazer você viver coisas que o mundo natural não pode. Sabe por que essa pedra precisa vir para o seu peitoral? Porque Deus está nos dando uma chance, como a grande geração que viu a figueira florescer, de viver os propósitos de Deus sobre a terra. Vira para esse irmão que está ao seu lado. Se você não se submeter à palavra dele, à promessa dele, os propósitos dele, sua vida vai ser uma referência das suas antigas experiências. E ponto final. Eu não quero que daqui a alguns anos você venha contar uma história incompleta. Deus desceu na terra, pastora, Deus falou comigo. Deus me chamou. Deus me entregou coisas grandiosas que Ele ia fazer na minha vida. Deus se manifestou em coisas sobrenaturais. E aí? E aí que eu não aceitei o desafio de me deixar circuncidar. Porque a minha opinião é mais forte do que o propósito. Porque os meus achismos são mais importantes do que o propósito. Porque o que eu penso e o que eu acho tem profundidade, base mais forte do que a verdade de Deus. Tem coisas que Deus vai pedir para você viver, amigo. Não tente entender, se submeta. Não tente questioná-lo, se submeta. Porque, pastora, não fazia menor, não tinha o menor sentido a circuncisão. Hoje é provado cientificamente
que 99,9% dos homens que foram circuncidados não pegam nenhum tipo de doença venérea, não conseguem adquirir AIDS. O que Deus fez com aquela aliança? Deus estava dizendo: eu estou protegendo toda a sua descendência. Eles não vão se contaminar, eles não vão adoecer, eles não vão morrer, porque eu estou no comando de todas as coisas. Naquele momento, fez o menor sentido para Abraão, mas ele se submeteu. Hoje nós vamos nos submeter. Você vai se submeter àquilo que Deus tem para você. Amém? Fica de pé no seu lugar. Chamar os meus pastores para me ajudar, por favor. Os insubmissos não recebem a promessa. Por quê, pastora? Porque se rebelam contra o propósito. Todo aquele que se rebela contra o propósito não consegue experimentá-lo. Você precisa deixar definitivamente Deus governar a sua vida. Você precisa deixar verdadeiramente Deus governar aquilo que Ele acredita sobre você. Não questione os caminhos de Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém. Não questione porque Ele está te cutucando, Ele está provocando você para viver coisas novas e poderosas. Nós vamos adorar o Senhor. Coloque a sua vida diante do altar essa noite e diga para Deus: se tem alguma coisa em mim que me impede de submeter ao teu propósito, me ensina a anular isso hoje, Deus. Porque assim como Abraão se submeteu à tua aliança, eu quero me submeter essa noite à tua palavra, aos teus desígnios, aos teus propósitos, no nome poderoso de Jesus.